Shalom, shalom, amados. Você tem dúvidas de que Deus conhece o seu coração no mais profundo? De que Ele até te conhece mais do que Ele nos conhece, mais do que nós mesmos nos conhecemos? Pode ter a certeza disso. E na Bíblia nós temos alguém que Deus conhecia profundamente. E pelo Senhor conhecer profundamente aquele coração, Ele foi capaz, né? Obviamente, Deus é capaz de perdoar. Mas diante dos nossos olhos, até hoje, muitos se surpreendem pelo perdão de Deus dado a essa pessoa. E nada mais é, menos é do que Pedro, né? Lá em Lucas 22, a partir do versículo 31, está assim: Jesus avisa Pedro. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Bom, a diferença aí, né? Porque nós temos aí 2 personagens que caminhavam com Jesus, que conheceram Jesus a fundo, mas o traíram. O outro, vocês sabem quem é? Judas. Só que Judas, ele não tinha um coração como Pedro tinha. Pedro absorveu os ensinamentos de Jesus. E a todo tempo, mesmo com os rompantes que ele dava devido ao temperamento dele, Jesus conhecia, ele sempre dava provas de reflexão, de voltar atrás, de querer fazer o que era certo. Mas Jesus avisou ele que Satanás havia recebido a permissão, né, para colocá-lo à prova. É interessante que a gente vê essa coisa de colocar à prova, né, lá em Jó também, não é mesmo? Deus permite também que Jó seja colocado à prova. E nem mesmo Jó sabia que estava sendo colocado à prova, ao contrário de Pedro, porque Pedro já sabia. Mas no final fez alguma diferença? Porque Pedro, mesmo sabendo, né, ele acabou caindo, né? Mas o importante é que ele se levantou. E aí, nas nossas vidas também, nós passamos por essas provas diariamente. E talvez em alguns outros momentos, muitos de nós, talvez não certamente, nós passamos por provas maiores. Que chegamos até muitos, né? Me perdoa os cachorros, mas é impossível contê-los. Aqui nessa rua tem muito cachorro. E aí há momentos em que a gente fala: Deus, onde é que tu estás, Senhor? Não é possível, Senhor, né? E nosso coração quase que desfalece, quase que desmaia. Mas o Senhor, na bondade dele, na misericórdia dele, ele se volta para nós e nos coloca de pé. Não é mesmo? Vocês concordam comigo? O que acontece conosco é que nós temos óculos de curto alcance. Esse curto alcance nós não vemos lá na frente. O Senhor já sabia que Pedro ia traí-lo. O Senhor já sabia de tudo que ia acontecer. E como o Senhor, o óculos do Senhor é de longo alcance, é o próprio Espírito Santo, prescrutando as nossas vidas e sabendo do depois, do amanhã e tudo mais. Ele sabia que nesse processo Pedro aí sairia como vencedor. Pedro conseguiria. Vê se eu quieto esses cachorros aqui, meus amados. Acho que eu consegui acalmá-los um pouquinho. Então, é o processo que nós passamos, sabe? E aí, nesse processo, nós precisamos crer na misericórdia, na bondade de Deus, sabe? Quando nós estamos ainda crianças na fé, né? E aí nós amadurecemos, nós podemos olhar para trás e ver como que nós nos comportamos. Eu faço isso na minha vida, eu olho para trás e digo: meu Deus, não fui capaz de falar isso com Deus. Como que eu fui capaz de acusar Deus disso que eu era responsável? Eu fiz essa escolha. E no final, fiz exigências para Deus em cima de consequências de escolhas erradas que eu havia feito. Sabe, e ainda assim Deus foi bom comigo. Ele me ajudou, ele não me deixou sozinha no processo. Ele me perdoou, ele segurou a minha mão, ele caminhou comigo, me levou, me tirou daquela enxurrada, me colocou em cima de uma pedra alta. E esse é o nosso Deus.
sabe? Uma coisa nós vemos muitas pessoas com dons, né? E tem muitas pessoas com dons. Mas os dons não definem as pessoas. O que define as pessoas são os frutos, as atitudes, sabe? Porque em nome de Jesus, olha o que Balaão fazia, né? O que ele fazia? E olha o que ele fez. E a Bíblia própria fala, muitos chegarão no céu e dirão, Senhor, Senhor, mas no seu nome eu profetizei, eu curei, eu fiz, eu preguei. E ele vai dizer, eu não te conheço. Sabe? Então nós precisamos saber, entender que o que Deus olha mais profundo são as nossas motivações. Pedro foi corajoso quando ele estava lá, no momento que Jesus foi arrastado para ser, né? Estava lá diante daqueles soldados. Pedro foi lá violentamente, chegou a cortar a orelha do soldado. Ele não temeu a própria vida. Mas em outros momentos ele vacilou. Mas Deus conhecia, Deus sabia. E é muito bom sabermos que Deus sabe. E que enquanto nós, às vezes, somos julgados por muitas pessoas, somos rechaçados, somos jogados no chão, o Senhor nos conhece. Por isso que realmente, amados, nós não podemos. Porque nós não conhecemos o mais profundo de ninguém, tanto quanto Deus conhece. Conhecemos, quando conhecemos, muito superficialmente. Mas é muito bom nós olharmos para Pedro e sabermos que nós temos muito de Pedro, né? Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Quantas vezes nós já negamos Deus? Ah, mas eu não caminhei com Deus, eu não estava ali na crucificação em momentos tão decisivos. Mas nós temos nas nossas vidas momentos decisivos em que nós temos escolhas a serem feitas e quando dói um pouquinho, o que é que muitos de nós fazem? Nós recuamos, nós balançamos e muitas vezes decidimos pelo lado contrário, sabe? Às vezes quando estamos diante da pressão, quando estamos com uma turma, quando não queremos parecer caretas, participamos de brincadeiras inadequadas, fazemos coisas inadequadas, ferimos o coração de Deus, porque não queremos desagradar aqueles que estão diante de nós, que os nossos olhos naturais veem, enquanto o Senhor é visto com olhos espirituais. Quantas vezes concordamos com aquilo que nós somos tocados no mais profundo e sabemos que não podemos concordar. A nossa consciência acusa, a nossa consciência dói. Mas ainda assim, a gente sorri quando não quer sorrir, a gente meneia a cabeça concordando quando não quer concordar. Mas nós vamos poder sempre fazer isso. Nós estamos vivendo um tempo que Jesus realmente, com certeza, ele está voltando. E aí nós precisamos pedir forças a ele, porque jamais será na nossa própria força, para nós escolhermos o lado, aquele lado que realmente é o lado dele. Vai ser desconfortável? Sim. Sempre que nós dissermos não, sempre que nós caminharmos contra, nadar contra a correnteza é terrível. Entrar no mar quando as ondas estão altas jogando, tem que se ter uma técnica. E ainda assim é muito arriscado. Mesmo porque quando as ondas batem, onde elas batem, elas fazem uma vala, sabe? Então é muito complicado. Mas o Senhor nos dá forças. E é no processo que nós vamos crescer, né? Porque provas e testes realmente nos localizam. Eles nos mostram exatamente em que grau de crescimento espiritual nós estamos, sabe? Eu não sei se você é assim, mas pelo menos comigo é assim. Se eu passo por alguma coisa, que aquilo não está condizente com Deus, que eu sou apertada, pressionada, se eu opto pelo lado mais fácil, que não é de Deus, eu sinto imediatamente. E eu me sinto muito mal, eu me sinto péssima, sabe? E às vezes eu até, por vezes eu me perguntei, mas por que eu... Nossa, eu deveria ter tido outra reação, de repente. Mas glória a Deus, que isso também já faz parte do passado. Hoje eu já consigo, não vou dizer que eu já consigo 100%. Não, ainda não. Mas eu estou no processo. E graças que o Senhor tem óculos que veem além. Óculos de longo alcance. E é o que eu desejo para você, meu amado. Sabe, mas com a palavra de Deus, a palavra que nós temos de Deus, né? Não é uma palavra qualquer, é aquela palavra revelada, porque o próprio Pedro teve, quando ele estava, Jesus estava pregando para a multidão, lembra? A multidão se afastou porque não gostou do que Jesus disse. E o Senhor não bajulou ninguém, não. Ele até lançou a pergunta, ei, vocês não vão também, não? E aí o que Pedro disse para ele? Para onde iremos, Senhor?
Se só tu tens as palavras de vida, deixa eu ver se eu anotei essa referência aqui. Lucas, não tenho certeza se é o 22. Você dá uma conferida aí no Google. Mas ele disse, para onde iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida. Nós vamos nos alinhar ao Senhor só pelos benefícios que Ele vai nos dar? E para essa dimensão aqui, para esse tempo? Ou vamos realmente conseguir olhar além, saber que muito mais nos aguarda? Precisamos começar a nos preparar. E os cachorros vão começar de novo. Então já está na hora da gente terminar aqui, né? E vamos, antes de fechar, de nós orarmos, eu te peço mais uma vez que você compartilhe, que você curta, para que essa palavra chegue além. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que dê a palavra revelada a você. O que é a palavra revelada, pastora? É aquilo que vai entrar na sua mente, não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus. E vai ministrar o seu coração, como ministra o meu. Porque quando eu prego, quando eu falo aqui, o primeiro ouvido a ouvir é o meu. Vai aqui, sabe? Que essa palavra entra, essa palavra traga mudança, essa palavra traga novidade de vida. Essa palavra nos traga posicionamentos diferentes de fé. Força, que nós façamos de fato a diferença, porque escolhemos aquele que escolheu chamar Deus de Pai. Nós precisamos ser diferentes, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus Santo, Deus querido, em nome de Jesus, antes de qualquer coisa te agradeço porque os cachorros silenciaram, que fundo com latido não dá, Senhor. Mas tudo bem, eles são só animais, mas eu te louvo, porque eles estão quietinhos, eles me atenderam. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por mais um dia, Deus, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua palavra, Deus, pela certeza que habita em nós de que o Senhor é nosso Pai, que nós somos teus filhos amados. Podemos contar contigo, ó Deus, com a tua misericórdia para alinhar, ó Pai, a nossa vontade com a tua, nos tirar do grau de imaturidade, de infantilidade espiritual, Deus, e nos levar além, Deus. Ah, Pai, nos ajude, ó Deus. Nos ajude a encontrar vida, Deus, a encontrar decisões acertadas através da leitura da sua palavra, Deus. Mas primeiramente dê-nos vontade, sede, fome de ler a tua palavra, de conhecer a tua verdade, a tua vontade, de conhecer através da tua palavra, Deus. Nós te amamos, Senhor. Fica com cada um de nós. Sei que o Senhor nos contempla nessa hora. Contempla o nosso coração, as nossas vidas, ó Pai. E nos eleva também a um nível de gratidão muito maior daquilo que temos, ó Pai. Porque nós sabemos que ser gratos é estarmos crescendo espiritualmente. Nós queremos crescer, ó Pai. Ajuda-nos a reconhecer todo o bem, ó Deus, e muito mais que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Um beijo no seu coração. Até o próximo.